Olá pessoal, atenção meus alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula para o ensino médio na disciplina de Biologia. Eu sou o professor Márcio do Carmo e vou dar continuidade à aula sobre os fungos. Na aula passada nós estudamos sobre fungos, características gerais, e hoje nessa sequência eu vou falar para vocês um pouco sobre a classificação e reprodução dos fungos. Os fungos são classificados de acordo com seu tipo de reprodução. Nesse reino não se chegou ainda a uma classificação que possa ser considerada ideal. Portanto, de forma geral, as classificações estão relacionadas com a forma com que eles se reproduzem. Certo, pessoal? Então, resumindo aí, não existe uma classificação que possa ser considerada a ideal, a padrão, a padronizada, digamos assim. Ainda estão a parte da biologia que estuda os fungos ainda está em busca de uma classificação que seja unânime em todos, digamos, por toda a comunidade científica. Eu começo com uma curiosidade sobre um grupo que são chamados de deuteromicetos, que são fungos que não desenvolvem os corpos de frutificação e nem produzem esporos sexuados. Um exemplo desse tipo de fungo é o Candida albicans. A Candida albicans é aquela causadora da candidíase. Na aula passada eu falei sobre os tipos de micoses e candidíase é uma das micoses. Eu falei aqui também sobre a palavra corpo de frutificação. O corpo de frutificação é toda aquela região vistosa de alguns fungos, né? A maior parte visível. Então, vamos falar dos chamados fungos verdadeiros, né? Os fungos verdadeiros são aqueles em que a reprodução ela é feita por dois tipos de esporos. Todos esses esporos são imóveis, ou seja, não se deslocam de um local para outro, digamos assim. São fixos. Existem os esporos assexuados, que são aqueles que são formados por mitoses. E existem também os esporos sexuados, que são formados por meioses. Então, essas duas condições aí, de esporos assexuados e esporos sexuados, condicionam a classificação dos tipos de fungos. Para a formação dos esporos sexuados, uma célula diploide sofre meiose, e a partir dessa meiose, os esporos sexuados são originados. Então vejam bem, uma célula diploide, uma célula 2N que tem todo o seu conjunto genético completo, sofre meiose. E só lembrando, numa meiose, uma célula mãe dá origem a 4 células filhas com metade do número de cromossomos. Por exemplo, falar aqui da espécie humana. Uma célula da espécie humana, digamos que uma célula qualquer do nosso corpo, ela vai ter 46 cromossomos. 46 cromossomos. Quando essa célula sofre meiose, que é um tipo de divisão celular, ela vai dar origem a 4 células filhas, só que cada uma dessas células filhas não vai ter os 46 cromossomos, eles vão ter os 23 cromossomos, certo? O processo que permite que as células sexuais da espécie humana sejam formadas é uma meiose também. Uma célula de 46 cromossomos vai dar origem aí ao espermatozoide com 23 cromossomos e ao óvulo, isso na mulher, né? O espermatozoide no homem e o óvulo na mulher também com 23 cromossomos. Então é um processo, digamos que reducional. É só para explicar, isso não tem nada a ver com fungos, mas é só para explicar porque volta e meia eu vou falar aqui da palavra meiose, né? Existe um tipo de divisão celular chamada meiose, que reduz o número de cromossomos, e existe um tipo de divisão celular que é a mitose, que mantém o número de cromossomos. Eu vou falar de 3 grupos de fungos que são classificados de acordo com a sua reprodução, e o primeiro deles são chamados de zigomicetos. Nesse grupo há esporos sexuados, porém não desenvolvem o chamado corpo de frutificação. Como por exemplo aí o mofo de fungo que surge
no pão que surge na laranja e algumas frutas, né? O bolor, aquele bolor preto do fungo, do pão, como vocês podem observar. Eles são do gênero Rhizopus, né? E no caso desse do pão, é o Rhizopus stolonifer. Então observem aí as estruturas. Aqui é, digamos que uma representação ampliada do mofo do pão. Observe essa estrutura chamada de esporângio, que são as estruturas produtoras de esporos. Esses esporos eles não vão se desenvolver em corpo de frutificação. Esses esporos eles podem se deslocar com o vento ou com contato de uma região contaminada com outra, e podem invadir outro local e germinar novamente, invadir um outro pão ou um fruto e germinar novamente e desenvolver o mofo, certo? Outro grupo são os ascomicetos. É um grupo, digamos que mais amplo, é um grupo que vai apresentar uma maior diversidade de espécies, por isso aí a definição é um grupo mais diversificado. Nesse grupo, durante a reprodução, 4 células haploides sofrem mitose. Lembrando que essas 4 células haploides vieram de uma meiose, certo? Uma célula diploide originou essas 4 células haploides. Essas 4 células haploides sofrem meiose e cada uma delas vai originar 2. Portanto, no final, essas 4 vão originar 8 células, também todas haploides. Cada uma dessas 8 células é um esporo sexuado. E cada esporo é conhecido como ascósporo. Olha o nome. O grupo é Ascomicetos e os esporos sexuados são chamados de ascósporo. Esse conjunto que se desenvolve o ascósporo ocorre numa estrutura denominada asco, e todos os ascos desse tipo de fungo vai formar o corpo de frutificação, chamado de ascocarpos. Portanto, a reunião, a junção de todos os ascos de um ascomiceto vão formar aí o corpo de frutificação chamado de ascocarpos. Aqui é uma representação de um ascomiceto. Essa região maior, mais vistosa aqui do fungo é o ascocarpo, também conhecido como corpo de frutificação. Dentro desse ascocarpos há estruturas denominadas de ascos. São dentro desses ascos que ocorre a formação dos ascósporos. Então, dentro desses ascos vão existir, por exemplo, células diploides, como é o caso dessa célula aqui, ó. Olha aqui a representação. Uma célula diploide 2N. Essa célula diploide vai sofrer meiose, no final vai originar 4 células haploides, certo? Agora, cada uma dessas células haploides vão sofrer um tipo de divisão celular chamada de mitose, em que cada uma vai originar 2 células filhas. Então, se cada uma dessas 4 vai originar 2, nós teremos no final aqui 8 células, né? Nesse caso que vieram de uma mitose recente, e essas 8 células são todas haploides. Essas células são os ascósporos, né? Que são aí as estruturas sexuais. E eu gostaria de lembrar alguns exemplos de fungos do grupo dos ascomicetos, né? Por exemplo, os fungos comestíveis como trufa e a morchella, o nome aí muito esquisito. Morchella, né, na verdade, se for pronunciar ao pé da letra. O Saccharomyces cerevisiae, que é o da levedura, aquele que é utilizado na fermentação para a produção de bebidas, como é o caso da cerveja, é unicelular. E também o fungo da espécie Penicillium notatum, que é o responsável aí pela produção de antibióticos, né, que foi descoberto lá por Alexandre Fleming. O outro grupo que eu gostaria de falar para vocês são os basidiomicetos. Então eu já falei de 3, né? Vamos revisar esses 3. Já falei dos zigomicetos, ascomicetos, e agora eu vou falar dos basidiomicetos. Nesse grupo, o processo de reprodução ocorre da seguinte maneira: uma célula diploide sofre meiose, certo?
ou seja, uma célula 2N vai sofrer meiose, vai formar 4 células filhas. Essas 4 células filhas são chamadas de basidiósporos, e cada uma dessas células formadas são haploides, ou seja, vai ter metade do conjunto de cromossomos da célula mãe. Esse processo de formação dos basidiósporos vão se desenvolver em uma estrutura chamada basídio, e todas essas estruturas denominadas de basídios vão formar o corpo de frutificação desse fungo Basidiomiceto. Esse corpo de frutificação é o basidiocarpos, né? Então, os basidiocarpos são estruturas formadas por vários basídios. Então, lembrando que é lá dentro dos basídios onde vão ocorrer aqui a formação dos basidiósporos. Então, são exemplos de basidiocarpos, o champignon e também o fungo conhecido como orelhas de pau. Então, aquilo que a gente enxerga na orelha de pau são os basidiocarpos, aquela parte vistosa do fungo. Aqui um exemplo desse fungo, orelha de pau. Essa estrutura aqui que eu estou colocando o mouse em cima é o basidiocarpos, ou seja, o corpo de frutificação. Dentro desse corpo de frutificação vão estar estruturas chamadas de basídios, e é lá nos basídios onde ocorre a formação dos basidiósporos, que são as estruturas, são os esporos sexuais. Então vejam bem aqui, ó. Ocorre a fusão dos núcleos, aí ocorre aqui a formação de um núcleo haploide, aqui a formação de meiose e formação de projeções no ápice, né? Formações apicais. Isso aqui é, digamos que, o que antecede aí a germinação. O basídio maduro. Observem aqui a migração dos núcleos para o interior das projeções. Então esses núcleos aqui, ó, esses núcleos haploides vão migrar para o interior dessas projeções do basídio, e em seguida a liberação desses basidiósporos. Lembrando que cada uma dessas células haploides aqui vieram de uma meiose, certo? E quem originou cada uma dessas células foram quem? Uma célula diploide. Essas células diploide originaram por meiose os basidiósporos, né? Então, na liberação dos basidiósporos, eles vão encontrar aí campo fértil, que é um local onde eles vão germinar, né? E acontecerá aí a formação de um novo basidiocarpo, né? Lembrando que os fungos alimentares, para poder eles crescerem, eles precisam de um substrato orgânico, né? No caso dos ascomicetos, o substrato orgânico são pães. Tem outros, como o caso da orelha de pau, vão germinar em madeiras, em troncos apodrecidos, e assim e por aí vai. Eu gostaria de lembrar a vocês que a próxima semana, a terceira semana de junho, será a semana de avaliações. Então, nessa semana de avaliações eu estarei lançando a prova. E essa prova ela vai ser igual no bimestre passado. Vai ser através do Google Formulários, e o aluno que não tiver acesso ao Google Formulários, ele pode responder esse questionário também e enviar para o meu PV. Certo? Muito obrigado. Valeu, abraços, aproveitem, e desde já eu gostaria de desejar um bom final de semana para vocês. Até a próxima!